A paz do Senhor Jesus, eu sou a doutora Mariana Mendes. Hoje, 19 de janeiro de 2024, sexta-feira, eu vim compartilhar novamente uma palavra do Senhor. A palavra de hoje encontra-se no Evangelho de Mateus 7, 24 e 25, que diz assim: Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu. Jesus, ele nos ensina aqui para nós termos fundamento, para nós basearmos a nossa vida fundado em algo sólido. Irmãos, quantas vezes no ano novo, início do ano, fazemos planos, nós queremos atingir metas, porém nós começamos a firmar esse plano em uma base que muitas vezes não é sólida. A nossa vida, irmãos, como um todo, tem que ser fundamentado num alicerce firme, num alicerce que pode vir adversidade, tempestade, aflição, e ela não cai. Assim como uma casa feita numa base sólida, numa rocha, como Jesus descreveu, que pode vir chuva, vento, mas a casa continua firme. Irmãos, quantas coisas nas nossas vidas nós fazemos levianamente. Hoje em dia, quantos casamentos, quanta fé é baseada em algo que não é sólido, que não tem fundação. Quando baseamos a nossa vida numa estrutura que não tem firmeza, qualquer adversidade, qualquer aflição, qualquer vento forte desaba a estrutura, desaba todo o projeto. Jesus, ele nos ensina a termos uma confiança nele, a viver de acordo com a sua doutrina, de acordo com os seus ensinamentos, pois isso sim é ter uma vida fundamentada em algo que nada desaba, que o tempo não é capaz de desabar, que a adversidade não é capaz de desabar, que pode vir um furacão, um ciclone e não é capaz de desabar. Quantas emoções sem firmamento, irmãos. Quantos casamentos sem uma base forte. Você sabe, irmãos, que ontem uma amiga me mandou uma mensagem falando do casamento dela. E ela me disse assim: doutora, eu não tenho vontade de voltar para minha casa. O meu marido, ele é ótimo, ele é uma ótima pessoa. Mas eu não tenho vontade de voltar para minha casa, porque eu acho que eu não amo ele mais. E ela pediu a minha opinião. Ela falou assim: eu queria saber a sua opinião sobre isso. E eu disse a ela, eu falei para ela o seguinte, falei: amiga, casamento não é baseado em amor. Se o fundamento do teu casamento é baseado em amor, então você já se prepara para casar umas 10, 20, 30 vezes até você falecer. Porque quando nós temos um casamento baseado em sentimentos carnais, nós sabemos que a fundação desse casamento é frágil. E que quando a paixão, quando por alguma coisa você perde a admiração em relação ao seu cônjuge, sabemos que esse casamento não dará certo. O casamento, ele é um projeto de Deus. O casamento, ele foi a primeira instituição criada por Deus aqui na Terra, que começou com Adão e Eva. O casamento, ele tem que ser baseado nos princípios de Deus, em aliança, em comunhão, em cumplicidade, em compaixão, em amar o próximo como a si mesmo. O casamento, ele tem que ser baseado nos princípios de Deus, nos princípios divinos, onde
Mesmo nós sendo falhos, mesmo nós sendo errados, Deus não nos abandona. Muitas vezes esse assunto pode puxar para um lado de, então Jesus ele não aprova o divórcio. Jesus ele vai dizer que por causa da dureza do coração do homem e da mulher, ele aprova o divórcio em algumas situações. As situações de abuso, situações onde falta cumplicidade, onde a falta do amor ao próximo é tão grande que você causa dor, você causa risco de morte. Mas isso é assunto para outra hora. Mas um casamento, um relacionamento entre um homem e uma mulher, assim como essa casa na rocha, tem que ser baseado em princípios divinos, que supera qualquer sentimento carnal. Nós precisamos amar o nosso marido, amar a nossa esposa, como Cristo ama a sua igreja. Em Hebreus 12, ele fala: olhe firmemente para Cristo, para se manter alegre e suportar todos os sofrimentos de Cristo, que Cristo suportou ao olhar a alegria do que viria. Nós precisamos suportar os sofrimentos da nossa vida, que são muitos e que vai ser até o dia da nossa morte ou o dia que encontrarmos Jesus. Baseia-se a sua vida, seu casamento, sua vida profissional, a sua fé, a sua relação familiar, numa base sólida, onde nenhuma tempestade, nenhum vento é capaz de desabar. Irmãos, fique com essa palavra. Avalie onde a sua vida está baseada. Onde que a sua vida está firmada? Quais são o fundamento das instituições na qual você participa? Na sua vida familiar, no seu casamento, na sua vida profissional, nos seus projetos. Façamos assim como Jesus nos orienta, uma base sólida, uma base forte. Vamos fazer a nossa vida, nossos projetos, a nossa fé, numa rocha, onde nada e ninguém é capaz de destruir. A meditação de hoje diz: Deus quer que sejamos assertivos, por isso temos escolha. Jesus nos deu um livre-arbítrio. Nós podemos escolher os caminhos. Muitas vezes o caminho mais fácil, ele não é o caminho certo. Pense para tomar suas decisões. Pense para para fazer as suas atitudes. Firme seus pensamentos. Firme os seus princípios numa base sólida, numa base baseada no princípio divino. Que esse é o melhor caminho para nós seguirmos. A leitura bíblica de hoje está em Mateus 10. Mateus 10 fala sobre diversos ensinamentos, sobre os apóstolos. Deus, ele foi formidável de como Jesus explicou as coisas para nós. Mateus 10, ele traz diversos ensinamentos para nós, mas o que eu quero dividir é o que está Mateus 10, 32, 33, que diz assim: portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai que estás nos céus. Irmãos, Deus ele quer dizer que muitas vezes, dependendo do lugar, nós somos cristãos. E muitas vezes, dependendo da situação, nós temos talvez vergonha de declarar a nossa fé, de declarar que somos discípulos de Cristo. Porém, Cristo nos diz que se nós negarmos Ele durante a nossa caminhada, Ele também, no dia que nos encontrar, também negará a nós. Irmãos, não tenha vergonha de quem você seja. Não tenha vergonha da sua fé. Não tenha vergonha de negar, de afirmar os princípios de Cristo. Pois Jesus está com você.
E Jesus, ele fica com você em todos os momentos e ele vê todas as nossas atitudes. Fiquemos firmes com Cristo, apoiando nossa vida em Cristo, assumindo que somos seguidores de Cristo até o fim. Pois o galardão, pois a nossa coroa, pois a nossa vida eterna, essa é uma promessa certa. Fique com Deus, Emmanuel, o Deus conosco, aquele que nos vê, aquele que nos aceita, aquele que nos ama e que estará conosco até o último dia da nossa vida. Bom final de semana para todos. Eu amo vocês em Cristo Jesus. Em nome de Jesus estarei aqui amanhã de novo, gravando mais um devocional. Amo vocês em Cristo Jesus.